Ei, pessoal, vocês que estão acompanhando a gente, espero que vocês estejam gostando. Hoje a conversa é com o meu amigo Alexandre e o tema é planejamento. Então, pessoal, hoje com o tema planejamento, eu acho que tudo na vida é uma coisa que a gente, se não convive, deveria conviver é com planejamento. Planejamento financeiro, planejamento de férias, planejamento de vida. Mas a conversa hoje é sobre planejamento da mineração. Alexandre? Então, é interessante essa palavra planejamento, porque no dia a dia ela é usada para tudo, igual você falou. Né? É usada pela dona de casa, né? Ela é usada na organização pessoal, é usada nas empresas, né? Mas o planejamento de mina ele é diferente. Né? O planejamento de mina é algo bem mais específico que organizações que não são ligadas ao setor mineral. Né? Por quê? Né? Porque na mina, né, a gente tem muita questão de informação, né? Atualização de informação, modificação de premissa, né? A começar por geologia, né, que é atualizada constantemente. Existe fluxo de atualização de geologia. Já começou. Isso é provocação, vocês não entenderam, mas eu já provoquei. É isso mesmo, Alexandre. Não é isso? Afinal, com mais dados, a gente melhora a nossa interpretação. Então, tem atualizações, modelo, interpretação, é isso mesmo. A piada fica para depois, tá? Mas a gente atualiza o modelo de tempos em tempos, conforme vai mais dados. Essa atualização é um dos fluxos que a gente tem contínuo de operação no planejamento. Né? Claro que existem diversas outras áreas envolvidas que vão ter suas alterações. Né? Claro que difere de uma empresa normal, uma indústria, por exemplo, vamos imaginar um chão de fábrica, a produção de carros, né? Que é tudo ali mais ou menos parado, né? Claro que pode mudar a demanda, pode mudar o modelo, mas são alterações que demandam muito tempo. Na mina, não. A mina a gente tem alterações muito mais rápidas, né? E muito mais significativas, bem como também opções. Então, o planejamento ele abre diversas opções, né? De possibilidade de produção. De cliente, demanda da comercial, né? Ou empecilhos que a gente também pode sofrer de agentes outros, né? Como o setor mineral, como o setor ambiental, né? Autorizações, licenças, questões ligadas à ESG, enfim, tem muita coisa que faz com que o planejamento sofra alterações, né? Daí a necessidade de a gente ter um planejamento de mina forte, né? E isso diferencia, né, o planejamento comum das empresas. Planejamento sempre muda, né? Essa é a frase do pessoal, né? O planejamento sempre muda, né? Mas, assim, a gente acaba sendo um vilão porque o planejamento ele é central com muita interface. Né? Então, ele tem contato com diversas pessoas. Quando tem alguma nova informação, geralmente essa nova informação de um shareholder, ela não vai para os outros, ela vem para o planejamento. E quem avalia, quem deve ser alterado perante a nova informação, é o planejamento. Ele transmite isso. Quando ele faz, né, essa transmissão, a pessoa entende que o planejamento está mudando. Né? Mas é uma premissa de algum outro ator que causou a mudança. O mensageiro sempre morre, né? É assim nos filmes. Quem passa a mensagem. A gente, na verdade, passa na mão no mensageiro, deixa ele quieto, né? E coloca o serviço para alguma outra pessoa. Tem um exemplo que a gente contou recentemente, né? Que foi, a gente tinha uma demanda de produção muito alta, né? De um material de melhor qualidade, então a gente tinha que, como solução, aprofundar a casa, né? Era o que o mercado pedia. Então a demanda vinha do mercado, né? Para poder aprofundar o de carro, a gente precisa de um rebaixamento muito eficiente, um rebaixamento de lençol freático, né? Esse rebaixamento, né? O que aconteceu? A gente apresentou isso, né? Hidrogeologia, né? Agora, era exatamente uma demanda do planejamento? Não. Era da diretoria, né? Através de visão que ela tinha de mercado, né? Mas, claro, quando a hidrogeologia recebeu a notícia, né? O que ela falou? Não, o planejamento agora mudou de novo, né? A gente vai ter que agora gastar 13 milhões aqui para poder fazer mais poços e bater um recorde em rebaixamento para poder ir com produção. Porque o planejamento quer. Não é porque o planejamento quer. Né? Então, de novo, né? Não é exatamente esse motivo. Mas então, o planejamento de mina é diferenciado, só que por conta dessas mudanças, que no anúncio normal não tem, né? E dessas possibilidades. No caso, foi uma operação de super sucesso. Né? A gente conseguiu rebaixar, conseguimos atingir os quantitativos esperados, né?
operação de muito, muito, muito. E agora que a gente está falando assim, essa questão da mina, das decisões que você faz, a gente sabe que não é um planejamento, nós estamos falando de vários planejamentos, de curto, de longo, entre outros planejamentos. Só para a gente fechar essa temática do planejamento, fala um pouquinho sobre esse N planejamento. Pois é bem dito, né? Tem algumas empresas que necessitam de um planejamento anual, né? Então, uma empresa pequena, uma pedreira, às vezes ela vai precisar ali de um plano para licenciamento, né? E aí ele fica mais ou menos validando ali o que está acontecendo para uma visão de ano e para ele já tá bom. Ali ele já consegue se resolver. Já tem outros negócios que o planejamento diário, né? Que a gente até fala que é o planejamento tático ou programação diária. E que diferencia um do outro? A mudança. A necessidade da mudança. A necessidade da gente sentar de novo e repensar. Tem uma imagem de planejamento muito legal, que é uma aluno que mostra ele sentado numa mesa com várias pessoas, né? Pois é isso, o planejamento. Então você senta com as pessoas que estão envolvidas e monta o plano. Se o planejamento muda pela demanda do negócio, né, de alterações. Então, você vai para uma mina grande, por exemplo. Eu trabalhei em Moati, estive lá, né? Planejamento lá é diário. Diariamente, você sentava com todo mundo, né, envolvido no dia. É claro que foi uma atuação do dia, né? E fazia lá a programação diária. E aí tinha todo um controle para a reunião diária. Fora isso, a gente tinha ainda o planejamento semanal e a gente ainda tinha o plano mensal e o trimestral rolling, né? Ou atualizado. Mas para que tanto planejamento? É o que está mudando, né? Então, se você pega de um planejamento para o outro, mudou muito, então ele é necessário. Não tive muita mudança? Não. Então você está usando recurso para que você talvez não precisasse, não fosse necessário, né? Esse foi um estudo também que nós fizemos, né? Essa questão de necessidade de atualizações. Exatamente. E muita gente acha, né, que é o planejamento que puxa isso. Não é o negócio que puxa isso, né? Eu trabalhei numa época, né, em que o desafio era desdobrar o plano em período real. Então o pessoal fala, não, ele precisa de um planejamento semanal. Então tinha lá o plano do mês, a gente agora quer o planejamento semanal, né? Por que a gente quer o semanal? Porque a gente precisa reavaliar o que aconteceu, né? E o que nós vamos fazer daqui para frente. Aí vou fazer o semanal. Não, agora a gente precisa do planejamento diário, né? O planejamento diário não tem topografia, mas a gente tem mudança que precisa de uma visão maior para poder reorganizar as áreas. Então, tudo bem. Então vamos descer no planejamento diário, né? Até chegar no planejamento de turno. Eu também já vi programações de turno. Quer dizer, os superiores de turno, se a operação for grande, vai ter vários, né? Eles vão receber lá sua programação do que eles têm que fazer no turno, né? Isso melhora, porque dá um direcionamento mais claro, né? Não fica cada um tomando uma decisão, né? E aí trabalha em conjunto, né? E também, se houver alguma mudança, porque todo mundo está alinhado rapidamente. Agora, isso para operações que precisam dessas reorientações. Algumas vezes não é necessário, algumas vezes você fala assim, ó, eu estou repetindo a programação de todos os dias, é a mesma coisa. Então, não precisa. Se o negócio funciona, não precisa. Não é necessário, né? Mas, geralmente, quando você desdobra o planejamento, né, a maioria das pessoas fala assim, por que não era assim antes? Por que a gente não tinha isso antes, né? Por que a gente não tinha essa orientação, essa premissa? A necessidade é a mãe de todas as coisas, né? Não dá para ficar copiando uma mina para outra, porque vai depender das variáveis, do processo, a necessidade de cada um, mudança de mercado, mudança de diretriz. Então, é assim que mais ou menos que o pessoal tem que pensar a necessidade de curto, do médio, do longo, do estratégico. É um olhar para o negócio e entender o que. Exatamente. Agora, existem negócios, né, que não querem o planejamento atuando dessa forma, né? Querem que a própria gestão atue com essa organização e essa orientação e tem o planejamento como um assessor técnico. Também existe esse desenho, né? É um desenho, né, que obriga a gestão a ser muito presente no dia a dia da mina, né? E a gente começa a ter nesse formato uma hierarquia muito forte, porque aí você tem que ter gestores, gerentes que estejam ali no dia a dia da mina, tomando decisão, né, em vários momentos, né? É um modelo que eu vou chamar assim, até mais antigo,
de tomada de decisão, né? E que muitas vezes toma decisão sem ter toda a informação. Esse é o grande problema, porque o planejamento, como ele tem muita interface, né, para a sua própria rotina, né, quando ele é chamado a tomar a decisão, no mínimo ele vai estar informado de tudo, pelas interfaces que foram criadas. Né? Claro que nem todo planejamento é perfeito, vai acontecer aqueles que não têm, mas ele tem que ser forçado a criar essa interface e esse contato. Mas pelo menos ele vai criar, se alguém fizer algum pedido a ele, eu quero fazer uma rampa em determinado lugar, por exemplo, uma ideia de fazer uma rampa lá. O seu gerente pegar um trator e mandar cortar. Não, a ideia é boa, vamos jogar recursos para cá, vira trator, vira equipamento, vamos jogar todo mundo aqui, né? Aí você tem que saber se aquela área tem licença ambiental, aí ele talvez não consulte o meio ambiente para poder saber isso, né? Tem que saber se não vai ter nenhuma grande estrutura prevista para aquela região, mesmo nos vendo do planejamento, né? Ou se ele vai inviabilizar uma recorrência, alguma coisa. Então, são verificações que o planejamento faz pelo ofício, não é a obrigação dele. Se você começa a tomar decisão sozinho, você começa a se equivocar. Você começa a tomar decisão sem ter toda a informação. Por isso que, em muitas linhas grandes, né, o planejamento está sendo trazido a ser a peça central, né, a ser um grande gestor, digamos assim, gestor operacional, tudo que está acontecendo. E trabalha muito próximo da gestão. Pessoal, eu vou cortar por aqui, porque senão o Alexandre ele já está dando spoiler da próxima conversa que eu quero ter, que é essa presença do planejamento como uma peça central e quais são os outros agentes que a gente vai trazer. Então, por hoje, eu agradeço. Espero que vocês estejam gostando. Curtam, compartilhem, comentem, que a gente faz isso para vocês, porque nós somos a Academia da Mineração.